Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 6 de junho de 2017. Papa encontra Lucas, o menino brasileiro do Milagre dos Pastorinhos de Fátima. O Papa Francisco encontrou neste sábado, dia 13/05, com o menino brasileiro Lucas, cuja cura de uma grave lesão cerebral sofrida em 2013, considerada milagrosa, fundamentou a canonização dos irmãos pastorinhos Francisco e Jacinta Marto, testemunhas de aparição da Virgem Maria há 100 anos na cidade portuguesa de Fátima. O Pontífice celebrou neste sábado no local missa que confirmou a ascensão de ambos à condição de santos, os mais jovens da Igreja Católica que não são mártires, já que ambos morreram com 10 e 9 anos num espaço de apenas 3 anos após as aparições em 1917. A Virgem de Fátima é venerada pelos 1,2 bilhão de católicos espalhados pelo mundo, numa devoção que ficou clara na cerimônia deste sábado com a profusão de bandeiras de diversos países em meio à multidão estimada em 500 mil pessoas, que irrompeu em aplausos no momento da canonização. Estou muito emocionada porque este Papa é verdadeiramente piedoso e próximo das pessoas e creio que ele vai nos trazer muitas coisas boas, disse Maria Chantal, 57 anos, devota que viajou mais de 9.000 quilômetros desde sua casa na Ilha da Reunião, no meio do Oceano Índico, para acompanhar a cerimônia. Na homilia da imensa missa ao ar livre, Francisco pediu que Nossa Senhora protegesse os mais vulneráveis em nossa sociedade, especialmente os doentes e incapacitados, prisioneiros e desempregados, os pobres e abandonados. 2 enormes tapetes feitos com antigas fotografias das crianças santas vestidas com suas roupas de pastores da época foram estendidas em frente à igreja do santuário, visitado por cerca de 7 milhões de pessoas todos os anos. A história das crianças pastorinhas e as aparições da Virgem Maria em Fátima tem cativado os católicos desde que eles relataram a primeira de suas visões em 13 de maio de 1917. A Igreja acredita que Nossa Senhora deu às 3 crianças, além de Francisco e Jacinta, sua prima mais velha Lúcia dos Santos testemunhou as aparições 3 mensagens, os chamados Segredos de Fátima. Lúcia tornou-se freira e morreu em 2005 aos 97 anos. Sua canonização também está sendo analisada pela Santa Sé. Em A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, lançado por Allan Kardec em 6 de janeiro de 1868, o codificador do Espiritismo esclarece sobre os milagres, afirmando que no entender das massas, um milagre implica a ideia de um fato extranatural no sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza, por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Tal, com efeito, a acepção vulgar, que se tornou o sentido próprio, de modo que só por comparação e por metáfora a palavra se aplica às circunstâncias ordinárias da vida. Um dos caracteres do milagre propriamente dito é o ser inexplicável, por isso mesmo que se realiza com exclusão das leis naturais. É tanto essa ideia que se lhe associa, que, se um fato milagroso vem a encontrar explicação, se diz que já não constitui milagre, por muito espantoso que seja. Segue Allan Kardec em A Gênese, aos olhos dos ignorantes, a ciência faz milagres todos os dias. Se um homem, que se ache realmente morto, for chamado à vida por intervenção divina, haverá verdadeiro milagre, por ser esse um fato contrário às leis da natureza. Mas, se em tal homem houver apenas aparências de morte, se lhe restar uma vitalidade latente e a ciência, ou uma ação magnética, conseguir reanimá-lo, para as pessoas esclarecidas ter-se-á agudo dado um fenômeno natural, mas, para o vulgo ignorante, o fato passará por miraculoso. Lance um físico, do meio de certas campinas, um papagaio elétrico e faça que o raio caia sobre uma árvore, certamente esse novo Prometeu será tido por armado de diabólico poder.
Houvesse, porém, Josué detido o movimento do sol, ou, antes, da terra, e teríamos aí o verdadeiro milagre, porquanto nenhum magnetizador existe dotado de bastante poder para operar semelhante prodígio. Foram fecundos em milagres os séculos de ignorância, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo cuja causa não se conhecia. À proporção que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo, mas, como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. O Espiritismo, pois, vem, a seu turno, fazer o que cada ciência fez no seu advento: revelar novas leis e explicar, conseguintemente, os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Esses fenômenos, é certo, se prendem à existência dos espíritos e à intervenção deles no mundo material, isso é, dizem, o em que consiste o sobrenatural. Mas, então, fora mister se provasse que os espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que aí não há, nem pode haver, ação de uma dessas leis. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus, visto que nada lhe é impossível, pode fazê-los. Mas, fá-los, ou, por outras palavras, derroga as leis que dele próprio emanaram. Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos, para critério do nosso juízo, os atributos mesmos de Deus. Ao poder soberano reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Porque, então, faria milagres? Para atestar o seu poder, dizem. Mas, o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela, assim nas partes mais gigantescas, como nas mais mínimas, e pela harmonia das leis que regem o mecanismo do universo, do que por algumas pequeninas e pueris derrogações que todos os prestímanos sabem imitar. Que se diria de um sábio mecânico que, para provar a sua habilidade, desmantelasse um relógio construído pelas suas mãos, obra-prima de ciência, a fim de mostrar que pode desmanchar o que fizera? Seu saber, ao contrário, não ressalta muito mais da regularidade e da precisão do movimento da sua obra. Não é, pois, da alçada do espiritismo a questão dos milagres, mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião: não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo, como são, perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. Reconhecida a possibilidade de alguns fatos considerados miraculosos, há-se de concluir que, seja qual for a origem que se lhes atribua, eles são efeitos naturais de que se podem utilizar espíritos desencarnados ou encarnados, como de tudo, como da própria inteligência e dos conhecimentos científicos de que disponham, para o bem ou para o mal, conforme neles preponderem a bondade ou a perversidade. Valendo-se do saber que haja adquirido, pode um ser perverso fazer coisas que passem por prodígios aos olhos dos ignorantes, mas, quando tais efeitos dão em resultado um bem qualquer, fora ilógico atribuir-se-lhes uma origem diabólica. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de junho, por Feijão.